dia, bom dia. Glória ao nome do Senhor, amém? Graça e paz, queridos. Vamos começar mais esse dia juntos, nessa glória, nessa perfeição de Jesus. Que perfeição bendita existe no sangue. Aleluia. Que perfeição bendita existe em Jesus. Essa perfeição tem que cobrir a nossa vida, né? Quando a gente bota o pé assim para fora da cama, a gente tem que se revestir de graça, de perfeição divina, porque a nossa vida é imperfeita, né? Imperfeita segundo a nossa alma frágil, né? A nossa alma é frágil, é imperfeita. Então a gente tem que entrar nesse território, nessa atmosfera, nessa glória. Eu sempre falo esses termos para você entender isso. Nessa glória de perfeição de Cristo Jesus. Entra na glória, entra na perfeição dele. Traz a tua cabeça para dentro desse refúgio. É um refúgio perfeito de graça e poder. Aleluia. Um refúgio. Você tem que se sentir firme, forte, numa perfeição gloriosa. Por que eu digo isso? Porque o inimigo é muito astuto, né? O inimigo ataca demais a cabeça, a mente, o pensamento, o psicológico humano, com ideias da nossa própria fragilidade, da nossa necessidade, da nossa imperfeição. Mas olha o que o apóstolo Paulo diz. Ele diz assim: nós temos um tesouro num vaso de barro. E aí ele trouxe para nós um retrato perfeito de como que é essa dinâmica da nossa vida espiritual. Um tesouro poderoso e um vaso de barro. Um tesouro poderoso e um vaso de barro. Estão andando juntinhos. Então você vai entender o que eu estou falando. Entende? Quando você põe um pezinho assim para fora da cama para viver um dia inteiro, você tem que lembrar o seguinte: esse vasinho de barro vai precisar entrar na glória do tesouro. Esse vasinho de barro, essa imperfeição psicológica, essa imperfeição emocional, ela tem que ser trazida pela fé para dentro desse tesouro. Então o tesouro está em unidade com o vaso de barro para presidir sobre o vaso de barro. Mas sabe o que acontece muitas vezes? O homem, a mulher de Deus, muitas vezes permite que o vaso de barro presida sobre o tesouro. Esse é o mistake, é o engano que a gente comete. Quando é que a gente deixa que o vaso de barro presida sobre o tesouro? Quando a percepção, a concepção mental está mais forte na direção do vaso de barro. Por isso que eu te digo que você precisa entrar na glória da perfeição que te é concedida por Jesus Cristo. Oh, glória, glória, glória. Glória, 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 glória. É concedido para nós uma perfeição para você entrar e ficar firme. E aqui dentro desse território de graça, de glória, de perfeição divina, que é de Jesus, né? Isso aqui não é do homem. Essa perfeição que eu estou falando não é do vaso de barro, é do tesouro. Vê se você capta isso, é muito importante. Você tem um tesouro num vaso de barro. Quem é o tesouro? É o Espírito de Deus unido com o teu espírito. Isso aí é o tesouro. E você tem que viver a partir dele, a partir desse tesouro, a partir deste poder, a partir dessa capacidade que flui de lá. E tem que presidir sobre esse vaso de barro. A tua alma frágil é vaso de barro. Os teus pensamentos que não são perfeitos, que geralmente têm dificuldades e têm lutas, isso aí é um vaso de barro. E esse corpinho, né? O nosso corpo, que é cheio de imperfeições, uma hora sente de um jeito, uma hora está do outro, isso também é um vasinho de barro. Então Paulo diz, olha, nós temos um tesouro e temos um vaso de barro. E nós precisamos escolher pela fé, todo dia, andar de acordo com o tesouro e presidir o vaso de barro. Ande de acordo com o tesouro continuamente no território da graça, no território do Espírito
espírito e traga esse vaso de barro sujeito a esse tesouro. Nunca permita o contrário. Entende, querido? Meu irmão, minha irmã, porque isso é muito importante que eu estou falando. Os que andam segundo a carne são aqueles que permitem que esse vasinho de barro esteja ditando o tempo inteiro como que você tem que pensar, como que você tem que agir, como que você tem que reagir às coisas que acontecem na tua vida. Então, esse vaso de barro, ele vai tentar presidir a tua cabeça, a tua mente, a tua mentalidade. Mas Paulo diz assim, nós temos esse tesouro num vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ele diz isso. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer o seguinte: tudo bem, é perfeitamente aceitável e normal que a gente aceite que nós temos um vaso de barro e que nós somos um vaso imperfeito nessa área emocional, psicológica. Sim, é perfeitamente normal. Mas não é normal, não deve ser normal sermos presididos por essa fraqueza. Sermos levados ao redor e falar assim, olha, eu admito que eu sou um vaso de barro, portanto eu vou viver aqui na fraqueza. Eu vou me utilizar de métodos meramente humanos e carnais, porque você sabe, eu sou um vaso de barro. Essa mentalidade já não é cristã. O que tem de gente que usa de subterfúgio carnal por conta dessa ideia de que ele é um vaso de barro, entende? E está totalmente errado essa perspectiva. Paulo está dizendo assim, a excelência do poder vem de Deus. Portanto, nós não podemos usar a desculpa de que somos um vaso de barro e por isso erramos, por isso pecamos, por isso permanecemos na miséria, por isso usamos de recursos carnais para satisfazer uma alma carente. Não, essa perspectiva de vaso de barro é completamente equivocada e é isso que eu quero trazer para você. Entende? Porque se você captar a ideia de que esse vaso de barro está comportando um tesouro glorioso de poder divino, então o vaso de barro deixa de ser desculpa, né? Vamos lá, vamos ser honestos com Jesus Cristo? Então, queridos, eu continuamente procuro trazer para vocês as verdades que Deus coloca para nós, para que a gente enxergue o seguinte: existe uma dificuldade, existe uma luta, um combate, porque nós temos um vasinho de barro que tem fragilidades, mas, nós possuímos um tesouro glorioso que nos capacita todo dia, que nos dá perfeição, que nos dá cobertura, que nos dá proteção e não permite que a gente use o vaso de barro como desculpa. Entende? Então, todo dia eu procuro acordar segundo a glória dessa salvação, de que Jesus habita em mim e Ele habita em você também. Tudo bem? Jesus habita em nós para nos dar poder. Aleluia. Queridos, ontem eu falei no meu áudio sobre uma situação que me sobreveio e várias pessoas me escreveram, pastor, pastor, espero em Deus que você esteja vencendo essa situação. Muito obrigado pelas mensagens de carinho, de apoio. E de fato, né, eu creio que Deus, Ele luta as nossas lutas. Eu quero que você tenha essa certeza, para você também. O nosso Deus guerreia as nossas guerras quando a gente está posicionado corretamente. Quando a gente está nele, andando em Cristo, andando no Espírito, andando na verdade, certo? Permitindo que Ele frutifique em nós. Cara, a gente tem um general gloriosíssimo, celestial, para lutar as nossas guerras e vencer todas. Portanto, eu queria
tranquilizar o teu coração e dizer, não, está tudo sob o domínio, está tudo sob o comando do reino de Deus. O que eu quis dizer ontem, naquele áudio, a minha intenção real foi a seguinte, trazer para você uma perspectiva de como é que a gente se comporta, como é que a gente se porta diante de situações súbitas, adversas, que podem bater na nossa porta. Esse foi o meu objetivo, né? Eu não tive intenção de levar nenhuma preocupação para aqueles que têm estima por mim, que gostam da minha vida, que me amam e falam assim, pastor, a gente não quer o mal. Não, querido, Deus está no comando, Ele está governando a minha vida, a tua vida. Então, eu procurei trazer para você o seguinte, nós precisamos aprender a louvar e engrandecer a Deus, cantar para Ele, cantar para Ele, louvá-lo, ser alegre nele no meio de coisas que muitas vezes falam para nós, não, eu vou te chatear, eu vou te entristecer. Não, não vai não, eu vou estar na presença de Deus louvando e engrandecendo o nome dEle em todo instante. Então o objetivo do áudio foi trazer essa palavra, né, de que Deus é o nosso general, Ele luta as nossas guerras e Ele está fazendo isso todo dia para a glória do seu nome. O nome dEle será glorificado. Amém? Eu não ia nem ler esse texto aqui, mas eu vou ler. Isaías 54:17 diz assim, toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Ou seja, o inimigo, ele tenta trazer contra a nossa vida guerras, entendeu? Ele tenta levantar armas contra a nossa cabeça, tá? Para tentar deixar a gente como refém, de alguma maneira, psicológica, emocional. E o crente precisa ter essa maturidade, falar, Então a palavra de Deus diz assim, toda arma forjada contra ti não prosperará. Ou seja, se você estiver continuamente andando em Cristo, no poder dele, as armas do mundo e de Satanás não prosperarão contra a tua vida de jeito nenhum. Amém? E toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. O que significa isso? São as sentenças deste mundo. É um médico, muitas vezes, que diz, você tem tal doença. E você dentro de você fala, não aceito isso. Entendeu? Eu não aceito isso aí não, eu condeno essa palavra contra a minha vida. Mas o cara é médico. Mas Deus é Deus. Amém? Isso é muito poderoso. Olha como que é perigoso essa língua que se levanta contra nós em juízo. Uma vez eu estava hospitalizado. Eu estava numa cama. Eu tinha sofrido um acidente. E o meu problema é que eu tinha quebrado minha coluna. Aí entrou um médico todo vestido de branco, com uma prancheta na mão, olhou para minha cara na cama e falou assim para mim, desse jeito, olha, os teus exames saíram, você tem câncer. Desse jeito. Eu olhei para a cara dele e falei, sai daqui em nome de Jesus, porque eu não aceito essa palavra tua. Não, você tem câncer. Sai daqui porque eu não tenho porcaria nenhuma. Eu não tenho isso aí que você está falando. Isso não é verdade, eu não aceito isso na minha vida. É desse jeito. Eu condenei a palavra do sujeito, não sabia nem quem era ele. E de fato, ele tinha entrado no meu quarto, no quarto errado, e trouxe uma sentença maligna contra a minha vida, que não era minha, não pertencia a mim. Entende o que eu quero dizer? Então, se o cara abraça essa porcaria, essas sentenças humanas que o inimigo traz para te assustar, eu não aceito isso na minha vida. Amém? Então a palavra de Deus diz assim, toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Amém? Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede.
Então nós temos direitos legais de Deus que são como herança divina, que serve para a gente acachapar o diabo e toda palavra maligna que vem contra a nossa vida, toda sentença humana que diz assim, ó, esse negócio é impossível para ti. Você fala, em nome de Jesus, eu condeno essa palavra desgraçada. Essa palavra impossível, ela não é para mim. Alguém chega e fala, olha, você está impossibilitado a partir de hoje disso, daquilo e aquele outro. Eu não aceito isso na minha vida, porque Deus é o Deus do impossível. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Tu condenas essa palavra humana. Condena. Fala, não aceito isso aí não. O problema da maioria dos cristãos é que eles não conhecem a glória do tesouro que habita neles. Eles vão aceitando toda a sentença maligna que vem do mundo, dos médicos, da internet, e etc. Ele vai falando, eu recebo isso, eu aceito isso, eu tenho essa miséria, eu tenho essa síndrome, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu não tenho nada disso, eu tenho vida eterna. Eu tenho justiça perfeita de Jesus Cristo. Aleluia. Eu tenho o poder de Deus habitando em mim. Uhum. 1/3 meu é parede com o Espírito Santo. Eu sou transformado numa nova criatura. Eu não sou aquele velho ser humano sujeito a essas sentenças diabólicas. Nunca mais eu aceito isso na minha vida. Quem determina o meu existir humano e terreno não é o mundo, não são doutores, não são psicólogos, não são psiquiatras, não são especialistas. Eu rejeito toda essa turma. Aleluia. Você pensa que eu sou doido? Não, eu sou crente. É diferente. Aleluia. Enquanto você não entrar nessa vibe divina, com essa cabeça totalmente tomada pela glória do tesouro que habita em você, você ainda está andando de maneira carnal, mais preocupada com as coisas externas, dando mais valor àquilo que é ouvido de fora para dentro e não daquilo que é ouvido de dentro para fora. Esse estilo de vida de um cristão é a vida de um justo, justificado pela fé, temos paz com Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A sentença da medicina muitas vezes é completamente equivocada e a gente cai na patifaria disso. Quantos médicos passam um estetoscópio no teu peito e falam, você tem um problema assim, assim, assado? Como é que você sabe disso? Quem te falou que eu tenho isso? Tenho nada. Cara, existe uma sentença meramente humana e existe uma sentença divina. E Deus está falando aqui, ó, nesse texto. Toda língua que ousar contra ti em juízo, todas essas línguas, todas essas sentenças meramente humanas, diabólicas, que muitas vezes vêm contra a tua vida, vêm de pessoas que você considera especialistas, autoridades. Eu vou te falar uma coisa, essas autoridades, perto da autoridade gloriosa de Deus, é lixo. E você valoriza demais isso, você valoriza o Dr. Google. Você vai pesquisar a tua patologia todo dia lá no Google e fala, o que eu tenho? Cara, você tem que mudar isso em nome de Jesus Cristo. Porque você vai procurar línguas que te condenem. Você está procurando línguas malignas que tragam para você sentenças. Eu tenho isso. Eu tenho essa patologia, essa doença. A cabeça do crente tem que se renovar completamente. Entende? A gente não vive mais por esse padrão mundano, meramente humano, sentenciador de maldade, de malignidade, de miséria. A palavra do Senhor permanece eternamente. A última palavra na nossa vida é a palavra de Deus. Está entendendo o que eu estou falando? Pensa no tempo de Abraão, desses grandes homens de Deus, que não tinha Google, não tinha doutor, não tinha
especialista disso, especialista daquilo. Não tinha especialista, não tinha oncologia, não tinha um departamento de oncologia, de estudo do câncer, não tinha nada disso, cara. Sabe quantos anos esses caras viviam? 300 anos, 280 anos. Sabe por quê? Porque eles não tinham aprendido como morrer fácil. Entende? O tempo vai passando e o ser humano vai aprendendo a ser frágil, vai aprendendo a ser vulnerável às palavras e às sentenças de todos esses especialistas, e ele vai comprando, ele vai crendo, e o inimigo vai entrando. Ele vai assimilando como morrer rápido, como ser doente. Chega uma certa estação, ele já se prepara. Eita, chegou a estação da gripe, tô lascado. Ele já se preparou para a desgraça, para a miséria. Eita, chegou a estação da alergia. A mente carnal, ela é programada para essas sentenças diabólicas. E os homens do passado, eles não tinham esses conhecimentos diabólicos de como morrer. Adão viveu quase 600, 700 anos. Matusalém viveu 900 anos. Eles não tinham noção de como morrer. Eles não tinham internet. Eles não tinham gente dizendo o tempo inteiro: ó, você vai morrer disso. Ó, teu pai morreu disso, então você vai morrer disso. Eles não tinham essa cadeia de informações diabólicas que passa na cabeça humana o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. A pessoa está pensando: eu sou vulnerável, eu sou frágil, eu sou, sabe? As pessoas que venceram essa porcaria chamada pandemia são aquelas que andaram na presença de Deus falando: Senhor, nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará na minha casa, porque a tua palavra diz isso e eu creio. Entende? Eu observava como as pessoas na pandemia ficavam amedrontadas e tudo mais. Mas glória ao nome do nosso Deus. Ele colocou a mão sobre a minha família inteira. E eu sempre falei: ninguém aqui vai tomar vacina, porcaria nenhuma. Nós seremos guardados no poder de Deus. Aleluia. E fomos para a glória do Senhor. Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Ele nos guardou no meio de gente, de uma multidão de gente temerosa, medrosa, cheia de máscara, cheia disso, cheia daquilo. Por que eu estou falando isso? Isso aqui não é vanglória, isso aqui é glória para Deus. É diferente. O que eu estou querendo dizer para você com tudo isso que eu estou falando aqui hoje é o seguinte: nós precisamos estar mais conscientes da palavra de Deus em nós do que a palavra do mundo em nós. Está entendendo? Nós precisamos ter mais consciência das glórias, do tesouro que habita em nós, do que do vaso de barro que nós possuímos e das informações de um mundo completamente separado do entendimento de Deus. As notícias que saem no noticiário é produzida por editores de jornais que têm uma mente completamente carnal, diabólica, completamente separada da verdade divina e que interpretam as verdades de acordo com a ótica que eles possuem. E eu não aceito isso na minha vida. Eu não ando segundo a carne, nem a minha carne, nem a carne deles. Quando eu falo assim, nós não devemos andar segundo a carne, eu não estou falando somente a nossa carne. Mas pensa como que a carnalidade alheia tenta afetar a tua espiritualidade. Pensa como que a incredulidade dos humanos ao teu redor afeta a qualidade da tua fé. Ah, pastor, mas isso daí não afeta a minha vida. Não afeta sim, querido. A palavra de Deus diz assim: não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Ele está escrito na Bíblia. Não se engane.
esse lixo que entra na cabeça humana através da cultura, através dos filmes, através de tudo isso que Hollywood tenta imprimir na tua cabeça, atrapalha a tua espiritualidade sobremaneira. Essa mídia podre que traz o lixo de Satanás o tempo inteiro, né, para dentro da tua cabeça, do teu olhar. Os teus olhos estão em contato com essa porcaria, com esse lixo. Os teus ouvidos estão absorvendo a mentira do mundo e do inimigo. Estão fazendo a cabeça de muita gente. As pessoas não percebem como que a Bíblia é verdadeira. Não vos enganeis. As más conversações, a má comunicação, ela produz um efeito maligno no teu pensamento. Já a palavra de Deus faz um efeito ao contrário. Você que está ouvindo a palavra de Deus pode ter certeza do seguinte: isso aqui traz vida para você. O que eu estou falando para você é uma palavra cheia de graça e de verdade, para que você seja edificado na rocha, edificado em Jesus, fortalecido com poder pelo Espírito no homem interior. Glória ao nome do Senhor. Então, querido, toda arma forjada contra ti não prosperará. E toda língua que ousar contra ti em juízo, esse juízo aqui, é toda a sentença diabólica que vem do mundo, de pessoas ao teu redor. Isso acontece constantemente, você tem que estar vigilante. Entende? Pessoas que determinam o teu psicológico por meio de uma crença completamente afastada de Deus. A palavra de Deus diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Nós recebemos um DNA sobrenatural e divino em mim, em nós. Nós agora somos filhos de Deus e não de Adão. Mas o cara chega para mim e fala assim: olha, você tem que ter cuidado, porque o teu pai, teu avô e não sei o que morreram disso, então você vai morrer disso também. Eu não aceito essa sentença mais na minha vida. Porque Jesus entra e coloca um DNA sobrenatural, divino em mim, para que eu quebre a maldição meramente humana que era uma cadeia da qual eu fazia parte. Você não está entendendo? Aquele que está em Cristo tem o direito, está dizendo aqui, este é o direito que de mim procede, diz o Senhor. Nós temos o direito de dizer: Senhor, eu não aceito mais o determinismo genético na minha vida. Eu vou me revestir de uma fé que diz assim: eu quebro a maldição genética. Se meu pai era um bêbado, eu não preciso ser bêbado. Porque todo mundo acredita nisso, né? A minha mãe foi uma prostituta, eu tenho que ser prostituta. Meu pai era bêbado, eu tenho que ser bêbado. Não, querido. Entende? O meu avô, não sei o quê. Não. Em Jesus nós temos uma nova árvore genealógica. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Nós quebramos o laço com Adão e andamos de acordo com uma nova natureza celestial em Cristo Jesus. E isso é poderoso demais. Este é o tesouro que está dentro de um vaso de barro. Glória a Deus. Eu pergunto para você hoje: qual das duas naturezas você está a fim de se identificar? Hoje, nesse dia que você está escutando isso. Você está a fim de continuar aceitando as mentiras da biologia, as mentiras dos doutores, as mentiras dos especialistas, ou você vai aceitar a verdade divina do Espírito de glória que habita em você? Esse Espírito tem que determinar a nossa nova natureza, tem que dominar o nosso corpo. É o que a palavra de Deus diz: o Espírito Santo vivificará os vossos corpos mortais. É promessa divina. Esse Espírito que habita em mim, ele tem que influenciar a minha nova biologia.
Eu recebo poder do Espírito no meu corpo, eu recebo saúde divina, eu recebo paz do Espírito no meu corpo. Eu não aceito determinação da OMS, Organização Mundial de Saúde, não. Essa entidade absolutamente dominada por ideologia humana. Né? Eu não aceito o que a Pfizer dita, eu não aceito que nada disso dita para mim. O que eu aceito na minha vida é a glória de um Cristo vivo que habita em mim. Portanto, eu posso parecer triunfalista para algumas cabeças, pode achar, não, você é muito triunfalista. Não, não sou triunfalista, eu sou triunfante, é diferente. Sabe por quê? Porque isso não vem de mim, é dom de Deus. Eu não estou falando que eu consigo nada disso na minha força, na minha capacidade, não. Então eu não sou triunfalista. Eu acredito num Deus que veio habitar em mim. Veio ser morada, veio fazer morada, aliás, dentro do meu espírito. Para que eu não ande sozinho, para que eu não encare as paradas da minha vida na minha solidão, na minha humanidade, na minha fraqueza. Entende como é poderoso ser crente em Jesus Cristo? Cara, o mundo não entende isso, entende? Mas você tem que entender. Olha ao teu redor como que as pessoas são fragilizadas e completamente perdidas, longe de qualquer esperança. Qualquer notícia de doença, de epidemia, todo mundo já começa a cair diante da mínima notícia. O crente não pode viver desse jeito, ele tem que confiar na glória de um Deus que habita nele, que o salva, que o livra, que o dá capacidade, que é capaz de guardar a sua própria vida. Amém? Eu espero que essa palavra ela esteja entrando no teu coração hoje como uma bússola que te aponta um norte diferente daquilo que você tem andado ao longo da tua vida. Você tem andado assim como um mero humano, e você não é mais um mero humano. Se você possui Jesus no seu coração, se Jesus veio habitar em você, Ele quer ser o teu capacitador diário. Ele quer ser tua força. Amém? Cristo em vós é a esperança da glória, está escrito. Cristo em você é o que te faz ter expectativa diária de glória, de poder. Você acorda com expectativa de poder sobrenatural. Ele disse, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse frutifica muito. Porque sem mim nada podeis fazer. Cristo em nós frutifica tudo isso que eu estou falando. É Ele que produz, não sou eu não. Eu não faço força, Ele produz em mim a sua capacidade. Amém? Vamos orar juntos? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado porque nesse dia nós vamos viver não a partir do vaso de barro. Embora nós o possuamos, nós tenhamos fraqueza no vaso de barro, mas a Tua palavra diz que nós temos um tesouro glorioso do qual deve fluir toda a nossa força, inteligência, capacidade, sabedoria, unção e poder para vencer esse mundo e Satanás. Senhor, muito obrigado porque é a partir desse tesouro que a gente ajusta a vida. É a partir desse tesouro que eu ajusto a minha cabeça todo dia e falo, eu vou pensar conforme Jesus. Eu não estou nem aí. Eu não estou aí com problema, não estou nem aí com dificuldade, com desafio, eu não estou aí com gigante, porcaria nenhuma. Eu estou andando na presença de Deus e Deus me ajuda a destruir gigantes e montanhas que estão diante de mim, porque Ele vai ser glorificado em cada detalhe do viver. Ele será glorificado em destruir tudo aquilo que parece ser uma coisa muito grande diante dos meus olhos, mas na presença dele não existe, é pulverizado.
Glória ao nome do Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor faça no coração dos meus ouvintes, dos meus irmãos que ouvem a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Que o Senhor desperte essa fé sobrenatural, para que eles não vivam de acordo com a mente deste mundo, dos especialistas, entre aspas, os especialistas da carne, aqueles que estudam só a carne, não estudam o espírito. Mostra para os meus irmãos, Senhor, que esses tais especialistas só examinam um cadáver chamado carne e depois traz para eles a ideia de que eles têm que ser assim. Que nós possamos rejeitar isso pela fé e dizer: eu não sou nada disso, eu sou uma nova criatura, eu ando em glória, eu ando em vitória, eu ando em prosperidade, eu ando em saúde, eu ando em bênção de Deus, porque Jesus é o que habita em mim. Aleluia. Faz isso na vida de cada um hoje. Esse dia vai ser um dia totalmente diferente, abençoado, na vida de cada um deles, para a glória do teu nome. Amém? Amém, queridos? Deus abençoe o seu dia e que você possa experimentar essa sobrenaturalidade do Senhor a cada dia no teu viver. Amém? Eu vou pedir para você deixar o seu like nessa mensagem, porque isso ajuda, né, a crescer o canal, ajuda também a alcançar mais pessoas. E compartilhe, né? Você tem grupos de WhatsApp, comece a compartilhar essas mensagens. Não guarde só para você, né? Se você gosta, você fala assim: talvez os meus amigos, ouvindo essa palavra, vão também ser edificados pela palavra de Deus. Então, passe para frente. Muitas pessoas podem falar assim: pastor, eu não tenho esse dom de falar, mas tenho o dom de enviar. Não tem um dom de falar? Tenha pelo menos o dom de share, de compartilhar, de mandar para frente. Não guarda, não. Manda para frente. Passa adiante a palavra de Deus. Isso é uma semente que você está fazendo. Manda para frente. Dê o seu like e deixe seu comentário aqui embaixo. Eu quero ver você falando. Eu gosto muito de ver você comentando aí embaixo, falando: pastor, 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 isso. O que você ouviu, o que você entendeu, o que você quer opinar, o que você quer dizer, da onde você está falando. Tudo isso é comentário que você pode deixar para nós. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. A gente se fala amanhã para a glória do Senhor.